Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que todos estejam bem. Hoje, na nossa aula de física, iremos estudar um pouco sobre campo elétrico e linhas de força, né? Bom, como nós já estudamos lá nos processos de eletrização, né, início do módulo, nós vimos que todo o corpo eletrizado fica sujeito a cargas de atração ou repulsão, né? Se os corpos têm cargas iguais, esses corpos tendem a se repelir. Se eles têm cargas diferentes, positiva e negativa, eles tendem a se atrair, como é o que está acontecendo nessa animaçãozinha, tá certo? Pois bem, pessoal, isso ocorre basicamente porque um corpo eletrizado gera um campo elétrico ao seu redor. Né? Quando a gente aproxima dois ímãs, né, de polos diferentes um perto do outro, não há necessidade da gente encostá-los para que um atraia o outro, de forma alguma. Né? O contato em si não é necessário, mas quando a gente aproxima um ímã do outro com polos diferentes, a gente já sente, mesmo sem encostá-los, uma força de atração. E nesse espaço onde nós encontramos essa força de atração é que encontra-se o campo elétrico, tá certo? Da mesma forma, se a gente tentar encostar dois ímãs de cargas iguais, ou melhor, de polos iguais, eles irão se repelir. Antes de encostá-los, né, eles já começam a se repelir. A gente já consegue sentir aquela força de repulsão. Também por conta do campo elétrico gerado entre eles, tá certo? Pois bem, lembrando aqui do princípio de Dufay, né? A gente já falou sobre isso nas aulas sobre eletrização. Charles François de Cisterna e Dufay, esse francês aqui, foi um cara que deu aquela ideia que nós conhecemos de que cargas elétricas de mesmo sentido se repelem e de sentidos opostos se atraem. Né? Cargas iguais se repelem, se afastam, e cargas de sentidos diferentes, né? Cargas opostas se atraem, tá certo? Aqui a carga positiva com positiva se repelem, eles se afastam, as negativas também se afastam. Quando a gente junta uma positiva com negativa, elas tendem a serem atraídas uma pela outra, tá bom? Então, voltando à ideia do campo elétrico aqui, tá? O conceito de campo elétrico é que esse campo elétrico, minha gente, é uma região do espaço, tá? Situada basicamente quando uma carga é colocada em qualquer ponto de uma determinada região. Lembre-se do ímã, tá? Quando a gente vai aproximar dois ímãs, chega um momento que a gente sente um sendo atraído pelo outro, ou, se for de polos iguais, sente um sendo expelido, ele se repelindo, né? Então, essa região do espaço onde ocorre essa atração, essa repulsão, é o que a gente conhece como campo elétrico, tá bom? Então, veja, o campo elétrico existe independentemente do movimento de carga atraída ou repelida, tá certo? A carga que colocamos em um ponto para verificar a existência ou não de um campo elétrico na região é chamada de carga de prova ou carga teste. E não é ela responsável pela geração do campo. Olha só, pessoal, observem esse exemplo aqui, tá certo? Observem esse exemplo aqui, olha só. Nós temos esse material que está eletrizado com cargas positivas, tá? Essa região aqui é a região do campo elétrico. Cada um desses pontos, A, B, C, D, E, são pontos que representam cargas de prova, ou então cargas teste, tá certo? Então, o campo elétrico fica justamente nessa região ao redor, tá? Do material que está eletrizado, tá bom? E aí, é muito importante que a gente entenda como é que se comportam as linhas invisíveis, né, de repulsão ou de atração do campo elétrico, que a gente conhece como linhas de força do campo elétrico. Então, prestem muita atenção nesses detalhes que vão aparecer na tela, tá certo?
Preste muita atenção no que vai acontecer com as linhas de carga positiva e carga negativa. Aqui nós temos uma carga positiva, o que é que vai acontecer com ela? Olha só, ela vai ter linhas de campo elétrico que vão se repelir, ou seja, que vão se afastar dela, né? Essas linhas de força do campo elétrico positivo são linhas de afastamento, tá certo? Elas se afastam da carga, elas saem da carga, ok? Muito bem. Se a gente analisar uma linha de um campo de força negativo, é o contrário. Ao invés, observem de novo, ao invés dessas cargas se afastarem essas linhas se afastarem da carga, elas vão ser atraídas pela carga, tá certo? Então, quando a gente fala de linhas de força de campo elétrico negativo, a gente fala de linhas de aproximação. Ou seja, essas linhas nos mostram a aproximação da carga e não sua saída, como aconteceu agora há pouco na carga positiva. Tá certo? Então, só repetindo. Linhas de carga positiva são linhas de afastamento. Elas se afastam da carga, tá certo? E as linhas de carga negativa são linhas de aproximação, ou seja, elas se aproximam aqui, elas vão de encontro à carga negativa, tá bom? Então, resumidamente, a figura A e a figura B representam isso. Aqui nós temos uma carga elétrica positiva, observem que as linhas de força aqui são de saída e que na carga elétrica negativa as linhas de força são de entrada, tá certo? Aqui de afastamento e aqui de aproximação da carga. Bom, e aí, né, seguindo aquele princípio das cargas iguais ou diferentes, né, o princípio do Phi, observem aqui essa imagem. Nós temos aqui duas cargas elétricas positivas que são postas próximas uma da outra. Então, o que é que acontece aqui? Vejam que as linhas de força das duas estão saindo da carga, porém, como são cargas diferentes, elas se repelem, né? Pensa nessas duas linhas de força como aqueles dois ímãs que eu falei no início. Você chega a aproximar, né, um polo do outro, se eles tiverem polos semelhantes, positivos ou negativos, vai acontecer isso aqui, ó. As linhas de força irão se repelir, tá certo? Agora, quando a gente aproxima, né, uma carga positiva de uma negativa, o que é que acontece? Chegando próximo, olha lá o ímã de novo, agora com os polos trocados, tá? Quando o ímã chega próximo, né, um polo de um ímã chega próximo ao polo do outro, o que é que vai acontecer? Eles vão se atrair, tá? Nós temos aqui a carga positiva com suas linhas de saída e a carga negativa com suas linhas de entrada. Então, ocorre aí o processo de atração e os ímãs colam um no outro, tá? Pois bem, aqui o conceito de campo elétrico uniforme, tá? Basicamente, um campo elétrico uniforme é criado quando a gente tem, minha gente, placas paralelas, ou seja, uma placa do lado da outra, tá? Claro que essas placas precisam estar carregadas, tá, de cargas opostas ou iguais, tá bom? Então, nesse caso aqui, o campo elétrico é considerado uniforme, tá bom? Porque olha só a intensidade aqui das cargas elétricas, são praticamente as mesmas intensidades. Isso acontece, como eu disse, quando a gente tem duas placas eletrizadas, tá certo? Muito bem. Então, basicamente aqui as placas têm sinal trocado, elas vão gerar um potencial de atração, tá certo? E a distância, né, entre essas plaquinhas não pode ser também muito grande, tá? Dependendo da intensidade das cargas, elas precisam estar um pouco mais próximas umas das outras, tá certo? Muito bem. Então, é isso que eu tinha para falar para vocês, tá certo? Só mais um detalhe que eu havia... Olha aqui que interessante. Olha esse campo elétrico, vê como ele não é uniforme, né? As linhas de força não apresentam a mesma configuração. Mas deixa eu só finalizar, pessoal, mostrando aqui nessa imagem a intensidade do campo elétrico, né? Veja, onde é que o campo elétrico é mais intenso aqui?
é mais intenso no centro, né? Na parte central, e não na parte mais periférica, não na parte mais externa. Né? Nós temos um campo elétrico que começa aqui com essa estrutura de carga, gerando, né, carga positiva, e aí esse campo elétrico vai se estendendo, vai aumentando, podendo estar em contato com esses pontos aqui. Mas ele é mais intenso na parte mais central, tá certo? Bom, é isso. Nossa aulinha sobre campo elétrico e linhas de força acaba aqui, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Assistam essa aula quantas vezes for necessário, quantas vezes achar necessário, tá? Tentem fazer os exercícios e a gente se encontra na próxima aula. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.